Olá, alunos, tudo bem? Chegamos a mais uma aula da nossa mentoria e a gente já está avançando. Chegamos agora às cartas de Paulo aos irmãos, aos cooperadores. A gente fez até agora as cartas de Paulo às igrejas e agora a gente está entrando na carta de Paulo aos irmãos, aos cooperadores. E lembrando que a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Bíblia não está em ordem cronológica. Então, talvez você vai ler aqui agora um livro que foi escrito num período, depois você vai ler para frente, vai ter um livro que foi escrito antes daquele período. A Bíblia, principalmente as cartas de Paulo às igrejas, foi colocada em ordem de tamanho. Pode ver, as primeiras cartas eram mais grandes, depois estão ficando mais pequenas, então eles colocaram dessa forma. Então a gente chegou à carta a Timóteo, duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Então a gente vai ver um pouquinho sobre elas, vai entender um pouco sobre essas cartas agora nessa aula e entender por que Paulo escreveu também aos cooperadores, aquelas pessoas que estavam auxiliando Paulo, aquelas pessoas que iam suceder ele, porque Paulo, ao longo da sua jornada, se a gente viu ali em Atos, viu nos outros livros, Paulo, ele sempre tinha pessoas em igrejas, ele sempre deixava pessoas em igrejas, cuidando, pessoas auxiliando, e ele sempre ensinava, dava encorajamento para essas pessoas. E aqui, então, ele escreveu duas cartas para Timóteo também, porque Timóteo foi um cooperador. E Timóteo é lembrado, né, por ajudar Paulo, andar com Paulo, auxiliar, e também por ele ser muito jovem. Timóteo ele era jovem, então ele foi um jovem que cresceu, aprendeu. Até que a gente vai ver um pouquinho sobre quem era Timóteo, né? Em Atos 16, fala um pouco sobre Timóteo. Atos 16, também em 1ª e 2ª Timóteo fala um pouco, né? Nos primeiros capítulos fala um pouco sobre ele. E a gente lembra da avó dele e da mãe dele, que foi Eunice e Lloyd. A sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. Elas são lembradas por ser mulheres que ensinaram Timóteo no caminho. Porque Timóteo, ele tinha uma mãe judia e um pai grego. Então ele era, o pai dele, ele era grego e a mãe era judia. Então, como que deveria ser confusa a cabeça dele e tal? Mas ele teve uma formação espiritual muito grande a partir da sua mãe, da sua avó, que ensinaram ele, que trouxeram os princípios. Então ele se tornou um cooperador de Paulo, um missionário, um auxiliador, um companheiro bem próximo de Paulo. E aí, até ali no capítulo 1, versículo 2, fala verdadeiro filho na fé. Então Timóteo ele foi um filho na fé de Paulo. E aí, então, ele aprendeu, né, com sua mãe, mas eles tinham algumas características que talvez prejudicavam ele. E até que Paulo menciona, né, na primeira carta, ele era jovem, de temperamento tímido e saúde frágil. Portanto, sob o ponto de vista humano, Timóteo era naturalmente incapaz de substituir o grande e experiente apóstolo Paulo. Mas nada isso foi impedimento para ele se tornar um sucessor de Paulo. Aqui a gente já começa com a primeira lição do livro sobre Timóteo. Timóteo ele era jovem, ele era tímido, ele tinha uma saúde frágil, ele era uma daquelas pessoas que qualquer um falava, não, você não vai conseguir, né? E ainda mais Paulo, que viajou, Paulo que dedicou grande parte da sua vida em servir o ministério, o evangelho, né, de Jesus. E ele estava ensinando Timóteo, e Timóteo tinha essas questões que as pessoas humanamente acham negativo. Mas ele foi junto com Paulo e ele insistiu, e ele aprendeu, ele desenvolveu. Então, por isso que Paulo escreve essas cartas, para trazer instruções apostólicas, né, para a condução da igreja,
incluindo alertas contra os falsos mestres e os ensinamentos errôneos, e alguns cuidados com a doutrina, com a qualificação e comportamento dos líderes. Então, Paulo escreveu essa carta para auxiliar Timóteo, para ajudar Timóteo. Cuidado com as falsas doutrinas, como que você deve fazer para colocar líderes, para auxiliar você na igreja, instruir eles, ter cuidado com essa doutrina, com a doutrina que é sagrada, falar a palavra da verdade. Então, Paulo ele escreveu essa carta, ele escreveu a Timóteo, a Tito, também como conduzir a igreja, como conduzir o corpo de Cristo, como lidar com alguns problemas da igreja. Então, Paulo ele escreveu para Timóteo, para Tito, depois a gente vai ver outros também, mas principalmente para esses, para mostrar como lidar com a igreja, né? Como lidar com a igreja, como trabalhar. E essa carta foi escrita no período de 64 depois de Cristo. Paulo estava na região da Macedônia, possivelmente em Filipos, na sua 4ª viagem missionária. E aí a gente dá um parênteses. Peraí, 4ª viagem missionária, a gente viu lá em Atos 3, né? Só 3 viagens missionárias. Entende-se que essa viagem missionária aconteceu logo após Atos 28. Então, Atos termina no capítulo 28, aí Paulo está em Roma, ali no episódio de Paulo em Roma, e aí ele faz a sua 4ª viagem missionária, que não é descrita ali, porque aconteceu depois de ter escrito o livro de Atos. Então, possivelmente a última viagem ali de Paulo, os finais ali da vida de Paulo, e daí Paulo também passa as instruções aos líderes, aos sucessores nas igrejas. Então daí Paulo escreveu essa carta para Timóteo para auxiliar ele. Paulo estava então saindo da prisão ali em Roma, e dele estava na região da Macedônia, e ele deixou Timóteo cuidando da igreja em Éfeso. Então, Timóteo, como era inexperiente, Paulo escreveu a carta para auxiliar essa carta, principalmente por causa das falsas doutrinas, das heresias, e isso permeia até hoje, né? Se você parar para pensar. E uma das heresias, falsas doutrinas, que era muito falado no período apostólico, no período dos apóstolos, nesse período aí de Paulo também, no começo da igreja, era o gnosticismo. Lembra que eu já falei lá no livro de João, lá no livro de Lucas também já falei, em outros livros das cartas de Paulo também foi falado muito sobre essa heresia, sobre essa falsa doutrina que era o gnosticismo, que eles acreditavam que Jesus não era o único mediador entre homem e Deus, existia outras emanações, anjos, seres angelicais, enfim. Então, essa doutrina estava muito forte ali nesse período, né? E aí, então, lá no capítulo 6, Paulo dá ênfase nisso. Aí fala assim, os gnósticos davam ênfase às especulações em vez de fatos, aos discursos vazios em vez de obras, e às coisas espirituais em oposições às naturais. Eles declaravam possuir um conhecimento mais profundo da verdade e uma santidade mais elevada. Tinham uma religiosidade fortemente baseada em rituais, além de instituições que obteram ganho financeiro através da prática religiosa. Então, Paulo está falando para Timóteo ter cuidado com essa falsa doutrina, com esses ensinamentos, essa heresia, né? Que eles davam ênfase a outras coisas, ao ganho financeiro nos rituais, nas práticas religiosas, que eles eram sobrenaturais, que eles eram santos, né? Sempre partindo de deixar Jesus de lado. Sempre partindo de que Jesus não é o único caminho para Deus. Sempre partindo que Jesus é apenas mais um homem. E eles, né, a igreja, o começo da igreja, até hoje nós ensinamos, e eles também ensinavam que Jesus é o único caminho, que o evangelho de Jesus Cristo é o suficiente. Então, Paulo escreveu também essa primeira carta para
alertar Timóteo, para Timóteo tomar cuidado com essas questões que estavam acontecendo nesse período. Então, basicamente, a primeira carta de Paulo a Timóteo fala sobre como organizar e liderar a igreja, o corpo de Cristo, né? Então, Paulo adverte sobre o perigo dos falsos ensinos, que é aquilo que eu falei antes sobre as heresias, os falsos ensinamentos que enganam as pessoas, né? Da orientação a respeito do desenvolvimento do culto, orientação como desenvolver o culto, a celebração. Ensina Timóteo a escolher o tipo certo de líderes para estarem à frente dos santos, né? Aqui a gente fala de líderes, pessoas que vão estar auxiliando ele no ministério, pessoas que vão estar ao lado dele, servindo a igreja, servindo o corpo de Cristo. Então, ele adverte a Timóteo ter cuidado a escolher essas pessoas, né? Porque precisa ser pessoas que tenham a mesma visão que ele, a visão do evangelho, pessoas que buscam viver a santidade de Cristo, né? A doutrina de Cristo. Aqui sempre fala sobre santidade, porque o livro, o Novo Testamento, a Bíblia toda, ele dá ênfase a isso, sobre a santidade de Cristo, principalmente no Novo Testamento. Buscar ser santo, né? O que é santidade, Carol? Eu sempre estou dando ênfase aqui na aula. Buscar santidade é lutar contra o meu desejo. A partir do momento que Adão e Eva pecaram lá no Éden, nós não somos mais aquelas pessoas sem mácula, santos, puros, né? A partir do momento que eles pecaram, eles abriram seus olhos para o mal. E eles viram que eles estavam nus, eles viram que eles não eram mais aquela pessoa santa, pura, né? Assim como uma criança ela não vê maldade, um bebezinho, uma criança de colo não vê maldade. E nós éramos assim antes do pecado lá no Éden, antes de cair. Então, a partir do momento que o homem pecou, que o ser humano pecou, nós somos maus. Então, nós precisamos todos os dias buscar a santidade de Cristo, buscar ser como o Éden, buscar ser aquilo que é, mas nós só vamos estar completos lá na glória. Nós só vamos ser santos, sem máculas, assim como Adão e Eva foram antes do pecado, apenas lá na eternidade. Até chegar lá, nós precisamos todos os dias lutar. Todos os dias lutar contra o nosso desejo, que é desejo mau, que não vem de Deus. Então eu preciso todos os dias lutar para viver em santidade. Então, Paulo adverte Timóteo, escolhe bem essas pessoas que vão estar na frente dos santos, na frente das pessoas que vão liderar, pessoas que têm a mesma visão, pessoas que creem no Evangelho de Jesus Cristo, ressurreto, pessoas que buscam a santidade de Cristo. E ele alerta sobre o materialismo e aconselha o companheiro mais jovem sobre as suas funções de liderança. Então ele aconselha a Timóteo era jovem, né? E Paulo mostra que a saúde espiritual do cristão está intimamente relacionada com o ensino sadio. Então, a saúde espiritual está relacionada com o ensino sadio. E é isso que a gente está fazendo aqui: conhecer a palavra de Deus, conhecer a Escritura. Você pode aprender. Ninguém vai falar algo que não seja de Deus, assim como a gente já viu em outros, cartas de Paulo, vindo pessoas trazendo heresias, trazendo falsos ensinamentos. Ninguém vai trazer um falso ensinamento na sua vida se você conhecer as Escrituras, se você aprender, se você saber o que está aqui. Então, a prática espiritual, a saúde espiritual de um cristão está relacionada com um ensinamento sadio, com o buscar da palavra, com o que nós estamos oferecendo a você através de mentoria, através de palavra na igreja, através de cursos, através de aula, através de discipulado. Isso é o ensino sadio, e é isso que Paulo falava para Timóteo: ensina a sua igreja com a prática de uma vida santa e comportamento irrepreensível. Então, através das atitudes dele, através dos ensinamentos dele, através do que a igreja busca nas escrituras, ia estar seguindo uma vida saudável, uma vida espiritual saudável. Então, no capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo previne contra os falsos ensinamentos, que é aquilo que eu falei anterior ainda. Ele se alegra no Senhor Jesus Cristo,
que concedeu grande misericórdia para salvá-lo. E ele ainda fala ali no versículo 15 que ele é considerado um dos piores dos pecadores, ou o principal, fazendo uma alusão a ele antes da conversão, né? A ele que perseguia os cristãos, ele que matava as pessoas por ser cristão, por seguir a Cristo. E ele então ele fala que o Senhor pode conceder misericórdia a qualquer um, porque o Senhor concedeu a ele. Que Cristo ajudará as pessoas, porque Cristo ajudou ele e ele foi liberto daquela escravidão que ele tinha antes de conhecer a Cristo, antes de Deus falar com ele, antes dele se converter. Então, no capítulo 2 ao capítulo 3, Paulo ensina sobre a necessidade da oração e da adoração apropriada. E ele ensina também que Jesus Cristo é o único mediador. Ele é o único mediador entre homem e Deus, entre nós e o Pai. E ele também instrui os homens e mulheres como se portar diante da adoração a Deus, em adoração a Deus, nos cultos, nas celebrações. E ele também delinea, coloca assim um parâmetro para qualificações para líderes, assim como eu falei antes, pessoas que vão estar à frente do ministério. Ali menciona bispos, diáconos, mas é pessoas que vão estar auxiliando, né? Esse nome eles usavam naquela época, algumas igrejas ainda usam esses nomes, mas são pessoas que vão estar auxiliando, pessoas que vão estar liderando junto com o pastor. Então ele delinea até onde essas pessoas devem estar, como essas pessoas devem se portar diante de tamanha responsabilidade que é estar à frente de uma igreja, auxiliando e ajudando um pastor, né? Auxiliando Timóteo ali e hoje em dia auxiliando o seu pastor. Então, Paulo adverte Timóteo de que algumas pessoas serão enganadas por falsos mestres. Aqui no capítulo 4 a gente vê isso. Principalmente, eu anotei aqui, tem a ver também, né, com o gnosticismo, que os falsos mestres lá da igreja, lá em Éfeso, né, na região de Éfeso, eles falavam muito sobre a questão da comida, né, sobre a questão de alimentos, sobre casamento também, mas principalmente sobre alimentos, que eles estavam enganando as pessoas sobre esses alimentos. Mas a gente vê em Gênesis que tudo que Deus criou foi por ele considerado muito bom. Em Gênesis, Deus fala isso. Então, os cristãos devem desfrutar de tudo que Deus criou e deu-lhes para usar e administrar. Então, os alimentos que antes eram considerados impuros, eles não são mais, porque tudo que o Senhor fez é bom. E tudo que o Senhor fez é para a sua glória. Então, tudo que parte disso é bom também, né? E os falsos mestres estavam ensinando, estavam querendo trazer outros ensinamentos, até sobre casamento, sobre alimentos, coisas que iam enganar as pessoas, iam deturpar o que é a verdade de Cristo. Então, no capítulo, ainda a gente está em 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, no 5 e capítulo 6, Paulo dá diretrizes a Timóteo para ajudá-lo a ministrar as necessidades dos idosos, dos jovens, das viúvas, dos mais velhos, dos escravos. Ele descreve os falsos mestres, ele adverte o amor no dinheiro e a raiz de todos os males. E instrui Timóteo sobre como os santos podem obter a vida eterna. Aqui então, ele faz uma instrução final nos 2 últimos capítulos de 1 Timóteo. E então, agora a gente chega na nossa segunda carta de Paulo a Timóteo. E essa é considerada uma das últimas cartas que Paulo escreveu. Paulo já estava preso ali em Roma, e a gente vai entender um pouco aqui o contexto de como Paulo estava quando ele escreveu essa segunda carta, né? Paulo por várias vezes foi preso e em alguns momentos ele não ficava em cárcere, ele ficava em casas, né? Tipo meio que semi-aberto, vamos dizer assim, ficava em casas alugadas, ficava lá. E aí, então ele escreveu ali a primeira carta para Timóteo e cerca de 2 anos após, que foi no período de 66 depois de Cristo, Paulo já estava no seu segundo aprisionamento em Roma,
logo após a sua quarta viagem missionária, né, ele foi preso novamente em Roma. E dessa vez foi totalmente diferente, né? Paulo estava preso mesmo, Paulo estava em cárcere, Paulo estava lá dentro de uma cela. E aí Paulo escreve, né, uma das suas últimas, essa é a última epístola de Paulo, e possui um tom bem diferente das outras, né, que ele escreveu para Tito e também da primeira Timóteo. Tito a gente vai ver nas próximas aulas, mas Tito ele escreveu antes da segunda carta de Paulo, ele escreveu a carta a Tito antes da segunda carta a Timóteo. Então, essa última carta que Paulo escreveu para Timóteo, ele está, assim, entendendo que o seu fim está próximo, né? Que ele está preso, né? Lá, e todos abandonaram ele. Apenas Lucas estava com ele. Lucas é o cara que escreveu o Evangelho de Lucas, entende-se, ele escreveu também Atos, ele teve por um bom tempo ali junto com Paulo escrevendo, né, as cartas, enfim. Então, Paulo escreve essa carta como um testamento ao seu discípulo amado, né? Suas palavras a Timóteo são fortes e tocantes. Ele encoraja seu filho na fé a ser um fiel soldado de Jesus Cristo, a cumprir o seu ministério que recebeu de Jesus, do Senhor, a ser ousado e longânimo diante das dificuldades e tribulações que todo servo de Deus com certeza enfrentará, e a seguir seu fiel exemplo. Então, essa última carta que Paulo escreve. Ele anseia ver Timóteo, por 2 vezes pede que ele venha depressa ao seu encontro, né? Todos deixaram ele pede para Timóteo ver ele. O apóstolo também estava preocupado com o bem-estar das igrejas nesse período de perseguição sobre o reinado de Nero. Então, naquele tempo que Paulo escreveu nesse período, 66 depois de Cristo, era Nero que estava reinando. Na história é comum a gente ver os reinados que teve, e nesse período é o reinado de Nero. Então os cristãos estavam sendo muito perseguidos. Paulo foi preso por ser cristão, por pregar o evangelho. Então ele encoraja Timóteo a guardar o evangelho, a perseverar no evangelho e continuar pregando, e se necessário sofrer por essa causa. Então ele encoraja, se necessário for morrer pelo evangelho, morra. Se for necessário preso pelo evangelho, então que seja preso, assim como Paulo foi. Então, nessa segunda carta, Paulo faz 4 apelos a Timóteo, aos cristãos, a nós hoje. O primeiro apelo é no capítulo 1. Ele fala para reavivar o dom de Deus e dispor-se a sofrer pelo evangelho. Então, viver pelo que Deus deu a você, pelo seu dom, e, se necessário, sofrer por isso, né? O tempo que eles estavam vivendo naquela época é o mesmo tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, reavivar esse dom, buscar esse dom que Deus nos deu, que é servir o evangelho, é viver pelo evangelho, e se necessário sofrer por isso, que soframos, né, aqui na terra, mas a coroa da vida eterna, estar ao lado de Cristo, é a conclusão desse sofrimento, né, é a interrupção desse sofrimento. O segundo apelo é ali no capítulo 2, para ser forte, trabalhar e transmitir a mensagem do evangelho a homens fiéis para transmitirem a outros. Então, para ser forte, transmitir a palavra do evangelho, que Jesus fez por nós. Né? O terceiro apelo é no capítulo 2 e capítulo 3 também, evitar controvérsias, tome cuidado com os homens maus e permanecer firme na fé. E o quarto apelo, no capítulo 4, para pregar a palavra e cumprir o seu ministério, né? Cumprir o que Deus quer para ele, ser leal, ser servo, apesar de todos os problemas. E agora vamos concluir as 2 cartas. Vamos fazer uma conclusão do que a gente viu tanto na primeira quanto na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, nas 2 cartas, Paulo alerta sobre o perigo de falsas doutrinas e dos homens perversos,
mostra que os melhores remédios para esse mal são a vida e a doutrina da Sagrada Escritura, né? Conhecer a palavra. Então, um remédio para todo mal, de enganação, de falsa doutrina, é conhecer a palavra de Deus. E nesse período aí, a igreja já tinha sido bastante deteriorada, já estava tendo bastante perseguição aos cristãos, as apostasias, que é as pessoas deixando de crer, o caráter perverso dos homens maus daquela época. Então, estava bem difícil a situação da igreja naquela época. E eu creio que hoje também a gente está passando por uma certa dificuldade na igreja de hoje. Então, aí a gente vê algumas coisas que Paulo destaca, tanto em uma quanto em outra carta. Então, na primeira epístola, Paulo se refere à igreja como casa de Deus, como coluna e baluarte da verdade. Ali no capítulo 3, Paulo fala, né, sobre isso, sobre a casa de Deus, a coluna e baluarte da verdade. E aí, na segunda epístola, a segunda carta que ele escreve, ele usa uma figura de uma grande casa com alguns utensílios para honrar os outros e para as pessoas buscar a Deus, ali no capítulo 2. Então, na primeira carta ele fala que a casa de Deus é coluna e baluarte da verdade. Depois ele fala que é uma grande casa onde todos juntos, buscando a verdade de Deus, buscando conhecimento, buscando saber no Senhor. Outro ponto também que ele descreve nas duas cartas, que é na primeira carta, Paulo descreve as elevadas qualificações para os cargos ministeriais, para quem está servindo ao ministério, diáconos, bispos, enfim, pessoas que estão auxiliando o ministério. E na segunda carta, ele se refere apenas a homens fiéis, independente das suas posições na igreja. Então, independente se você é um líder, independente se você é alguém que está apenas conhecendo a igreja, independente se você é alguém que apenas está frequentando sua igreja. Ele refere a homens fiéis que devem estar fiéis ao Senhor, estar servindo ao ministério de Cristo, estar sendo santos, irrepreensíveis na doutrina de Cristo. Depois, mais um ponto também que é falado nas duas cartas, que Paulo alerta seus discípulos, principalmente com as falsas doutrinas, né? E na segunda carta ele o previne especialmente sobre os homens maus. Então, portanto, em 1 Timóteo, a ênfase de Paulo está na doutrina correta, e em 2 Timóteo, a ênfase está em sua vida correta. Em 1 Timóteo, Paulo diz para Timóteo zelar pelo ensino, e em 2 Timóteo, a cuidar do seu testemunho. Então, aqui, na primeira carta, Paulo fala sobre as Escrituras, sobre a doutrina, sobre viver, aprender, e na segunda ele fala sobre o testemunho, sobre a vida correta, sobre levar uma vida reta, né? Apesar de suas circunstâncias tremendamente desfavoráveis, nessa última carta o apóstolo Paulo declara seu triunfo de forma excepcional. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Sim. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz por Cristo. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz por Cristo. O amor que não maltrata,